1º de setembro, versículo do dia. Leitura no livro do apóstolo Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. E a palavra diz: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amém. E graças a Deus. Dando as boas-vindas, antes de iniciarmos o versículo do dia, aos irmãos e irmãs que estão comigo agora neste exato momento. Sejam muito bem-vindos, independentemente do dia, da hora e do horário. Para você que está fazendo parte agora, é a primeira vez, peço-lhe que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, comente, compartilhe, nos recomende e deixe o seu like. É importante para o crescimento da obra de Cristo. Das mesmas palavras, faça aos irmãos e irmãs que já conhecem o nosso trabalho. Ao término desta mensagem, por favor, acesse o link abaixo, www.portal Pronto Socorro. Conheça a nossa história ou projeto e segue as demais redes sociais. Graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, no versículo 21, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve se perdoar, uma das perguntas mais importantes entre as feitas por qualquer dos discípulos. Continuando com a resposta de Jesus, o perdão deve ser ilimitado. Continuando o nosso entendimento, preste atenção. Assim, de forma dramática, Jesus responde a uma pergunta que lhe foi feita por Pedro. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Sua resposta foi apresentada com um número de vezes jamais ouvido pelos discípulos, o que sugere que o perdão deve ser oferecido infinitamente. Porém, a sua resposta é acompanhada por uma parábola que, em si, traz uma lição profunda sobre o perdão. A sugestão missiológica que o texto nos apresenta é que a comunidade dos seguidores de Jesus só poderá se envolver na missão se estiver bem resolvida internamente, isto é, se seus membros se perdoarem uns aos outros, na sua casa, no seu trabalho, na congregação. Aprendemos também que a igreja não é formada por pessoas perfeitas. No Brasil, muitos insistem em pensar que a igreja é formada por gente que não erra e que não peca. Poucas ideias são mais prejudiciais à igreja do que esta. A igreja é formada por pecadores salvos pela graça de Deus. Pecadores que podem ferir uns aos outros e que, por isso mesmo, precisam perdoar uns aos outros. Só assim serão capazes de comunicar a mensagem do perdão dos seus próprios pecados que receberam de Deus. Um fato importante aqui na mensagem de hoje que eu gostaria de salientar: Jesus não estava recomendando o perdão negligente ou superficial. Afinal, o amor cristão não é cego. Filipenses 1, versículo 9 e 10. O perdão que Cristo requer é fundamental nas instruções que ele deu agora aqui, dentro do contexto do versículo do dia. Se alguém é culpado de um pecado frequente, sem dúvida, encontraria força e poder para vencer essa iniquidade por meio do incentivo de irmãos amorosos e complacentes. Se condenamos uma pessoa, trazemos à tona o que há de pior nela, mas se criamos uma atmosfera de amor e perdão, podemos ajudar Deus a revelar o que há de melhor nessa pessoa. Olha, devemos observar que este exemplo não tem nada a ver com a salvação, pois a salvação é totalmente de graça e é dada incondicionalmente. Transformar o perdão de Deus em algo temporário é violar a verdade das Escrituras.
Este versículo não está tratando do perdão entre pecadores perdidos e Deus. A ênfase no capítulo está em cristãos perdoando cristãos. Ainda dentro do nosso estudo, 2 pontos importantes que eu gostaria de trazer aqui hoje. Primeiro, a ética cristã sobretudo, melhor dizendo, caráter. E o segundo ponto, salvação e perdão. Vamos lá. Primeiro, ética cristã e caráter. Um dos grandes desafios à maturidade cristã é saber o que fazer com o perdão. O exagero na quantidade de vezes ordenada por Jesus serve para ilustrar a verdade de que se deve perdoar sempre. Não há limite. Eu já falei aqui anteriormente, mas estou salutando aqui. Até quando devemos estender o nosso perdão, irmão? Enquanto desejarmos o bem-estar da outra pessoa que nos ofendeu. A importância deste ensinamento reside no fato em que a nossa falta de disposição em perdoar o próximo funciona como um obstáculo, dificultando a aceitação do perdão de Deus para os nossos pecados. O segundo ponto, salvação e perdão. Já falei aqui, mas eu gostaria de reforçar o entendimento. Jesus ensinou seus discípulos a perdoarem uns aos outros um número ilimitado de vezes. É esse o significado do número do versículo 22, que devemos perdoar assim como Deus nos perdoou, como Ele perdoa todos os dias. Amém? E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Jesus acaba de nos mostrar a necessidade do cristão confrontar o pecado. Quando um discípulo peca, ele precisa se arrepender. Fato. E o irmão que foi objeto do pecado, quantas vezes ele deve sofrer o dano e ainda perdoar? Olha, na época, os rabinos cogitavam até 3 vezes. Pedro aparentemente considerou que estava indo além da conta com 7 vezes. O que Jesus responde é que não há limite para o perdão. É um pressuposto que o pecador, neste caso, está arrependido. Perdão é uma das coisas mais caras que o cristão pode dar. Custou a Jesus a sua vida. Você sabia disso? Se não, saiba agora. No entanto, o perdão não tira nada de nós. Pelo contrário, ele só traz bênção, paz interior, reconciliação com o pecador e livramento de amargura. Mas talvez a maior bênção que o perdão nos traz seja a justa lembrança de que nós também somos devedores a Cristo do perdão que Ele nos deu. Perdão este que, se tivesse sido limitado, deixaria todos nós na perdição. Graças a Deus que o 70 vezes 7 de Jesus não é literal e sim apenas uma maneira de dizer: não há limite, filho. Graças a Deus, agora é a nossa vez de compartilhar o que já recebemos em abundância. Tem alguém que você precisa perdoar no dia de hoje? Se sim, vai lá e conceda o perdão. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Espírito Santo, esteja conosco na oração. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Santo, misericordioso e bondoso, como é que o Senhor pode ser mesmo santo, separado do pecado, mas ainda deixar pecadores como eu entrar na sua presença? Só pode ser pelo amor de Jesus, Pai. Ajude-nos a conhecermos cada vez mais esse amor intenso, imenso, gigantesco. Um amor que rompe barreiras, que transcende o nosso entendimento, que possa ser a força do perdão em nossas vidas, seja qual for a dor que sofrermos. Em nome de Jesus eu oro e agradeço e enalteço e peço, Jesus, que cada um de nós, através do Espírito Santo, que nos incomode a nos conceder o perdão, pedir perdão, no dia de hoje, sempre, para que possamos estar sempre firmes na sua santa presença.
Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém, Senhor. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, comentem, nos recomendem. Que Deus nos abençoe.